Temos Tem perguntas pergunta pra todo aqui, lado, né? com Tem. essa- agora Vou choveu. começar, Muitas. não, um monte aqui, ó. Manda, E aqui continua também, mandando. todo lugar aqui. Ó, vou falar do Francisco, né, que ele Sim. mandou uma pergunta. Ele pergunta assim: pode o casal definir os bens e depois de um tempo a mulher requer mais? Requerer. Requerer. Na separação, ele deve estar dizendo isso, né? Com certeza. Quando ocorre o divórcio, agora a extinção do casamento, não necessariamente é preciso fazer a partilha no mesmo momento, você pode fazer posteriormente. Feita a partilha, que essa também é uma novidade que foi comentada desde 2007, você não precisa mais fazer em juízo, não precisa entrar com uma ação para fazer a partilha. Se não houver filhos menores ou incapazes, o casal pode ir diretamente representado por um advogado até o cartório e elaborar essa partilha. Feita a partilha, não se discute mais. A não ser que traga algum fato novo. Olha, havia um bem que eu não tinha conhecimento que existia. Então, aí se faz uma sobrepartilha. É uma outra situação. Agora, quando a partilha já foi elaborada, as partes acompanhadas por advogados, se lavrou uma escritura, né? Então, me parece que não há mais o que ser discutido. A não ser que haja, né? Certo. Um fato novo. Agora, sabe que eu fiquei com dúvida agora? Você estava falando isso, né, doutor? Por exemplo, eu tinha uma tia minha, que ela era casada, tudo, tal, divisão dos bens, tinha toda a divisão dos bens, né? Que era tudo junto e tal. Separado. Só que aí, o que ele fazia? Ele pegava, comprava as coisas e colocava o nome dos parentes. Né, do irmão, do tio, não sei o que tal. E aí, quando foi separar, coitada, ela ficou sem nada quase. E burlou a lei, na verdade, né? Então. Aí você entra numa situação em que você tem que comprovar que houve essa fraude, houve esse desvio, que de fato aquele bem foi comprado por ele e não é tudo isso. Em um processo judicial é passível de comprovação. Sendo feita essa comprovação, pode-se anular aqueles negócios, não é? E aí trazer o patrimônio para ser partilhado. Certo. Verônica Soares, de São Paulo. Sou casada no regime de separação total de bens há 10 meses. Nós nos separamos há pouco tempo. Não temos filhos, eu vivia sustentada por ele e ganhei um carro dele que está no meu nome. Ele fala que metade do carro é dele porque foi ele que pagou. Só que na época ele dizia que era um presente. Agora que decidi me separar, precisarei do carro para trabalhar. É verdade o que ele diz ou o carro é meu? Na verdade, sendo doação, que se faz doação, aliás, a doação passou a ser bem interessante quando se opta. Mas será que o carro está no nome dela? Não, ela não fala. É, porque se o carro Se está no deu, nome tá em dela. nome ganhei dela, um carro é dele doação, que está no meu nome, né? está no nome dela. Foi uma doação que ele fez para ela. Então não né? adianta ele Presente, querer não pode requerer pedir, não. que carro é seu. Bom, vamos falar Verônica, agora da... o carro é seu, Verônica. Amélia aí. Cardoso, de Sorocaba, um beijão para Sorocaba. Ela pergunta o seguinte: como fica a partilha de bens que foram adquiridos através de financiamento? Aí, através de financiamento, você vai fazer um cálculo, né? Quando você se separa, você tem ali o passivo e tem o ativo. Então, se há dívida, o que você vai partilhar é o que há de crédito, né? E aí se decide ou se computa na partilha, olha, você fica com o bem com as prestações, fica com esse percentual do bem as prestações, ou vamos vender tudo e repartir lá. E partilhar. Mas aí fica uma questão contábil de você dividir. Certo. Essa questão do que há de dívidas também. A Cláudia Nogueira. Quando o casal não oficializa a união estável, é necessário a oficialização de uma possível separação? Para você fazer a partilha, então aí você tem que fazer o reconhecimento e a dissolução da união estável, né? Hoje a maioria dos casais já tem preferido fazer diretamente o contrato de união estável e o registro, né? No cartório. Caso não seja feito, para que você regulamente os direitos, alimentos, partilhas, né? Aí você precisa do reconhecimento e da dissolução. Se não há consenso, ação judicial para reconhecimento e dissolução. Certo, ó. Agora a Laura Mendonça. A Laura Mendonça já. A gente falou da Laura Mendonça? Não, amiga. Deixa eu ver. Não falou não. Não, então não. Fiquei com esse nome na cabeça, achei que eu tivesse falado já. Ela é de Campo do Jordão, ela pergunta o seguinte: recebi uma herança e estou me separando. Meu parceiro terá direito na partilha dos bens? Depende do regime. A herança não se comunica, se for regime legal, comunhão parcial, a herança não se comunica, né? Salvo seja a herança ou a doação para o casal e não para
para a pessoa. Na comunhão universal, ela só não vai se comunicar se tiver uma cláusula lá dizendo, ó, é incomunicável, essa herança vai só para um dos cônjuges. Se não tiver essa cláusula, aí na comunhão universal passa a ser dos dois. Ah, mas nem devia pegar, né? Uma herança da família, né? Também, né, doutor? Né? Por isso é que tem a né? característica de cada um dos regimes, né? A rigor, não. Se é comunhão parcial, se é o regime legal, não se comunica. É dela. Né? Sandra, moro com uma pessoa há 7 anos e alguns móveis eu comprei no nome dos dois, outros só no nome dele. Gostaria de saber se mesmo aqueles que estão só no nome dele também podem entrar na divisão de bens. Vamos lá. Sim. O patrimônio comum do casal, ainda que esteja apenas em nome de um deles, sendo o regime da comunhão parcial adquirido após a constância do casamento, é bem comum. Certo. Agora tem outra pergunta, que é o seguinte. Deixa eu ver, chegou agora, aqui, ó. Aqui. Fui casado há mais de 20 anos, mas já me separei. Agora recebi uma herança, a minha ex-mulher tem direito dessa herança? Não, após a separação, extinguiu o casamento, houve a separação, não há mais, né, direitos patrimoniais. É o Vladomir do Rio Grande do Sul que tinha essa dúvida. Então, Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. O pessoal Certo. tem muita dúvida sobre loteria, às vezes. Não, olha, eu sou casado, ganhei na loteria. A mulher tem direito. Se for o regime da comunhão, tem direito. Ah, sim. é? Olha só. São ganhos eventuais, né? E tem direito, sim. Olha, a Rita, meu noivo comprou um apartamento para aquilo que eu falei, ó, para o nosso casamento. Sim. O financiamento só saiu no nome dele e a escritura também, mas eu ajudei a pagar. O que devo fazer para resguardar os meus direitos? Muito bem. Poderia fazer um pacto pré-nupcial onde constasse A essa porcentagem, questão né, de patrimonial cada um deu, e né? percentual. O ideal seria até se tivesse registrado o bem, não é? No nome dos dois, no contrato, com né? o percentual que cada um tem direito. Certo. Uma pergunta do Sérgio Andrade de Indaiatuba. Ele pergunta o seguinte: quais as consequências que terei com a falta de partilha de bens no divórcio? As consequências. A partilha pode ser feita posteriormente. Agora, você tem um patrimônio que vai ser administrado provavelmente apenas por um dos O cônjuges. que seria essa partilha dos bens que ele está falando aqui, doutor? Após o divórcio, a É. pessoa se divorcia, Daniela, e não quer discutir os bens. Eu quero me separar, quero me divorciar. Olha, acabou o casamento, vou me mudar, vou embora. Né? Ah, mas e os bens? Depois a gente discute. Agora vamos pôr fim. Por que é importante isso? Eu pus fim. Daqui para frente, o que é meu, o que é da mulher, correto? Porque acabou o casamento. Mas se você não quer discutir agora a questão da partilha, quer deixar para partilhar posteriormente, depois de um tempo, aí não tem problema, você faz essa partilha depois. Então você vai discutir só os bens. A separação já se consolidou. Vamos discutir a questão da partilha posteriormente. Certo. Tá. Facilita, né? Adriana de Aracaju. Oh, um beijão para Aracaju. Sou casada há 15 anos. Tenho 2 filhos menores de idade, não trabalho, sou dona de casa e meu ex-marido trabalha e ganha R$ 1.500. Tenho um apartamento financiado. Tudo isso, ela vai poder dividir? Ela vai ter que dividir esse apartamento ou não? Regime, depende do regime, não é? Sendo na constância do casamento, considerando que Mesmo seja o ela regime tendo legal. filhos, os filhos ficando com ela, doutor, ela não tem direito a ficar com a casa? Tem, sempre ela tem o direito de moradia, não é? Com os filhos, correto? Muito provavelmente isso fica deferido, vai ser acertado no momento da partilha. Não é? No caso de morte, quando abre a sucessão por morte, aí o cônjuge sobrevivente sempre tem o direito de moradia. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa. Parece que é tão simples esse negócio da partilha. Por que o povo se mata quando separa? Tem tanto caso. É verdade, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando a pessoa se separa, os dois, não é, tendem a colocar preço no sentimento. Sentimento não tem preço. Por isso é que a própria lei já possibilita isso. Olha, se separa
e deixa para discutir a partilha depois, porque isso acaba sendo um empecilho. Infelizmente é muito comum, não é? Um ou outro utilizar o patrimônio ou os filhos no momento da separação, né? Por isso também o ano passado foi aprovada a lei da alienação parental, que é exatamente para coibir isso, que um dos pais fique utilizando o filho contra o outro depois da separação, no momento da separação. Agora isso pode causar uma mudança de guarda ou até mesmo multa. Certo, vamos falar agora da pergunta da Maria Eduarda de São Paulo. Olha, eu e meu companheiro temos uma pequena padaria. Apesar de se tratar de um negócio pequeno, nos últimos 8 anos conseguimos comprar vários bens. Não temos filhos e agora soube por terceiros que meu companheiro está saindo com outra mulher. Olha só que coisa, hein? Conclui que a separação é a melhor solução. Concluí, né, que a separação é a melhor solução. Entretanto, somente agora descobri que todos os nossos imóveis estão apenas no nome dele e que no meu nome consta apenas um carro, que não vale grande coisa, ela disse. Tenho direito a parte desses bens que adquirimos com o nosso trabalho? Tem sim, me parece que é união estável, né? Ela fala por meu companheiro, então imagino que ela não tenha casado. Se ela se casou, com certeza, regime legal, tudo que foi adquirido após o casamento. Como na união estável, não é? Se aplica a mesma regra, ou seja, se não é separação total, conforme um contrato, então é comunhão parcial. Então, nesse caso, desde que se iniciou a convivência, desde que se iniciou a união estável, ela tem direito de metade. Mesmo não estando nada no nome dela? Mesmo não estando no nome dela. Tá? Certo. Se foi adquirido após o casamento, após a união... O que ela tem que fazer, doutora? Tem que procurar um advogado? Tem que procurar um advogado, entrar com uma ação... O negócio da traição, você falou que não tem nada a ver, né? Não é mais... já não era na união estável, hein? A união estável, o que acontece? Tem o dever de lealdade, não está expresso lá que você tem o dever de fidelidade. Mas não é essa a questão, não dá mais para conviver. Não é? Quando acontece esse tipo de situação, a convivência fica muito difícil, né? Certo. As pessoas não conseguem mais conviver. Então ela tem que realmente extinguir essa união estável. Se não dá para fazer de forma amigável, procura um advogado, entra com uma ação, reconhece a união desde uma data e a partir daquela data em que foi reconhecido em diante, ela tem direito à metade do patrimônio. Certo. Que foi adquirido após a união. Né? O Valdemar diz o seguinte, isso aqui é interessante, ó. Em caso de separação, quando um cônjuge compra um imóvel quando solteiro, depois de casado, ele vende este imóvel e compra outro. Se separar, a pessoa tem que rever o valor do imóvel que tinha antes do casamento? Vamos lá. Ele Regime de bem. apartamento. Vamos Parcial. tratar na situação, na hipótese de que o regime de bens seja comunhão parcial. Certo. Não, esse não se comunica. Por quê? Ele já tinha antes do casamento. Não, mas ele já tinha, só que ele vendeu vendeu e comprou um outro. melhor. Isso, a lei chama isso de subrogação, não é? Então, se ele vendeu um e comprou outro, não é? Não se comunica. Ela não Passa tem o direito. ainda é patrimônio dele, não é? Tá. Ainda é Certo. patrimônio dele.